Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves. E hoje, gente, eu quero falar de um vídeo lá que saiu no canal Space Today do Sérgio Sacani, falando da descoberta de uma suposta galáxia aí a cerca de 12 bilhões de anos de distância aí. Então Sacani vai dizer lá, são copia e cola, né, textos que ele pega aí de revista científica ou de algum site, matérias que saem, ele copia e cola e vai falar sobre o assunto, assim como o Poligonal do Space Today do Sacani também faz isso. Então ele vai falar um pouco sobre essa galáxia. Vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem. Então é um vídeo rápido. Então vamos prestar bem atenção no que ele fala. Depois vamos fazer um pequeno raciocínio sobre essa teoria louca do Big Bang, né? A gente precisa raciocinar numa teoria que foi baseada unicamente na mitologia hindu, tá? Do deus Shiva e do deus Brahma. Então vamos olhar o vídeo aí. Equipamento que a gente tem, o Hubble, os grandes telescópios, quebrar recorde na astronomia é interessante. E principalmente esses recordes de distância, ou seja, tentar observar o universo cada vez mais distante. Os astrônomos chamam esse período aí do universo de universo primordial. Quanto mais distante a gente observar o universo, mais a gente vai entender sobre a evolução dele. Porque a gente vai ver as primeiras estrelas, as primeiras galáxias se formando e a gente vai conseguir fazer esse filme andar para frente e ver como que tudo aconteceu. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre a galáxia mais distante já observada pelo telescópio espacial Hubble. Ela era uma galáxia irregular, parecia ali uma galáxia meio elíptica, que são as maiores que tem e tudo mais. Esse posto aí continua com o Hubble. Nesse vídeo aqui eu não estou falando disso, eu estou falando de galáxia espiral. A galáxia espiral mais distante já observada. Os astrônomos conseguiram fazer isso. Para isso, eles usaram o Gemini Norte, que é um dos grandes telescópios da Terra, os maiores telescópios da Terra, só para a gente fazer aqui, porque eu já falei aí nesses vídeos em vários, né? Então a gente tem o VLT, que é grande, 8.2, tem os Gemini, que é um pouco maior, né? O Gemini, que se não me engano são 10 metros, tem o Subaru também, que é gigantesco, e tem o William Herschel. Esses aí são os maiores telescópios. O VLT fica no Chile, o Gemini Norte, tem o Gemini Sul também, né, que é a mesma coisa, o Gemini Norte e o Subaru ficam lá no Havaí, junto com o Keck também, que é gigantesco, e o William Herschel fica em La Palma, na Espanha. Esses aí são os grandes telescópios do mundo, que eles não são grandes só porque eles são grandes, tem espelho grande e tudo mais, mas também os equipamentos que são acoplados neles são equipamentos de primeira. Então eles usaram o Gemini Norte e acoplado a ele um espectrógrafo de última geração. Com isso, eles observaram a galáxia mais distante através do processo de lente gravitacional. Então, lente gravitacional, vou explicar mais uma vez, já falei aqui várias vezes. Você tem o observador na Terra, o cara está lá no Havaí, sentado lá no Gemini Norte. Entre a Terra e essa galáxia mais distante, no meio você tem um aglomerado de galáxias, ou uma fonte de massa muito grande. Normalmente são aglomerados de galáxias, mas não necessariamente, pode ser outro tipo de fonte. Quando a luz da galáxia sai lá da galáxia, que está muito distante, quando ela passa pelo aglomerado, esse aglomerado funciona como uma lente. Ele aproxima aquela galáxia, mas ele distorce ela também. Isso aí não tem muita importância, porque eu estou observando a galáxia com um espectrógrafo. Eu preciso da luz dela. Com a luz dela eu vou conseguir estudar as características. Então, usando o equipamento e usando a lente gravitacional, que acaba sendo um equipamento natural, eles conseguiram detectar a galáxia, que eu vou ter que ler o nome dela aqui, que é a 1689b11. Essa é a galáxia que eles descobriram. Eles observaram ela como ela era há 11 bilhões de anos atrás. Ou seja, cerca aí de 2,6 bilhões de anos depois do Big Bang, quando o universo tinha aproximadamente 1/5 da sua idade atual. Então pessoal, é isso aí que vocês viram, né? Essa teoria louca baseada na mitologia hindu, tá? O padre Lamatre, quando criou, né, a teoria do Big Bang, que tudo estava num ponto, olha a loucura, tá? Tudo estava num ponto e aí uma explosão primordial explodiu e a partir daí o universo está em expansão, justamente por conta dessa explosão.
Então é algo que não faz o mínimo sentido apenas na mitologia hindu, já que o deus Shiva, por exemplo, é o deus da ordem pelo caos, né? Então houve o caos, que foi a explosão, e depois a partir daí toda a ordem que nós temos hoje. Então é totalmente baseado nessas mitologias, algo que não faz o mínimo sentido, porque um ponto, tá? Ele estava num ponto ali, num pontinho universo, e aí essa explosão primordial criou todas as coisas. Uns não gostam de chamar de explosão, outros gostam de chamar de outros nomes, mas não interessa. É algo totalmente místico e mítico, tá? Baseado em mitologias, em deuses estranhos. Então tudo baseado nisso, tá? Então o que acontece, gente? Também é algo que não faz o mínimo sentido. Então, segundo os estudiosos, o formato, segundo o estudo de alguns astrônomos, tá? O universo tem sobre o formato do universo, né? Segundo alguns astrônomos, segundo a ciência, né? Em geral, a ciência moderna, uns dão um formato um geométrico plano, né? Para o universo. Outros dão como se fosse uma sela de cavalo. E outros dão um formato como se fosse uma bola mesmo, né? Esférica. Então vai aparecer aqui as imagens, tá, gente? De como eles uns defendem de um jeito, outros defendem de outro, e essa loucura toda. Com relação à teoria do Big Bang também, existem outras teorias de universos paralelos unidos por teias, né? E se você for investigar um pouco sobre isso, também vai chegar ao deus Brahma, tá? Que é outro deus da mitologia hindu, que segundo ele teceu, segundo a mitologia, ele teceu o universo como se ele fosse uma aranha, né? Em teias. Então você pode ver que tudo isso é baseado em misticismo, tá? Então, sobre a teoria do Big Bang, gente, a gente imagina o seguinte, olha só, parem para analisar. Vocês ouviram o que o Saccani falou? Que eles olhando em direção lá aos 12 bilhões de anos-luz, né? Essa estrela, né? Ela como ela era, né? A imagem que ela tinha, né? A imagem da estrela há 12 bilhões de anos atrás, certo? Que ela chegou até nós. Mas isso não faz muito sentido. Eu fiz um desenho aqui, gente, olha só. Não sei se vai dar para vocês enxergarem esse desenho sobre a teoria do Big Bang, né? Então imagina que isso aqui fosse o centro da explosão, beleza? Olha como a teoria não faz o mínimo sentido. Isso aqui fosse o centro da explosão. Então a partir daí inicia-se a expansão, né? Porque o que explode, a gente nunca viu explosão criar nada, né? A gente só vê explosão destruir. Mas segundo eles, essa explosão aqui criou todas as coisas, né? Então ela começou a se expandir, correto? Ela começou a se expandir. E nesse momento da expansão, vamos supor, tá? E o universo ainda está em expansão, segundo eles, tá? Vamos supor que nós estamos aqui nessa linha, tá? Eu separei em linhas aqui, independente se for a geometria do universo for plana, como eles dizem, ou sela de cavalo, ou mesmo uma esférica, né? Ter um formato esférico. Então não importa. O que importa que eu estou falando aqui é que eu fiz algumas linhas, tá? De distanciamento a partir da explosão. O que significa que, óbvio, a explosão teve que ter um centro, né? Teve que ter o que eles chamam, sei lá, de que infinito, que praga que eles fazem, a confusão que eles fazem, que eles mesmos não sabem o que fazem, tá? A única coisa que eles compilam são imagens de CGI e Photoshop, tá? Inclusive desses telescópios. Você vê, por exemplo, o telescópio Hubble ao vivo, né? Tem um vídeo no YouTube, e o vídeo lá o pessoal acredita naquilo, cara. E mal sabe que aquilo ali é compilação de CGI, né? Então o que acontece? Aqui é o ponto da explosão e o universo a partir daí está em expansão. Se nesse momento da expansão nós estamos aqui e eles olharem em direção ao Big Bang, tá? Significa que eles estão olhando para o futuro e não para o passado. Porque, olha, no momento em que houve a explosão, o que se expandiu até aqui, ele em um certo momento ele estava aqui. Eu estou imaginando nós, tá? Vamos supor que nós estamos aqui. No início da explosão nós estávamos aqui. Depois aqui. E continua explodindo, né? Depois nós estávamos aqui. Depois aqui, até que chegamos aqui. Certo? Se eu olhar
na direção do Big Bang eu vou estar olhando para o futuro e não para o passado, como eles dizem. Porque na realidade, ó, isso aqui explodiu depois de mim, isso aqui foi formado 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 depois de mim, e aqui nem sequer se formou ainda, o que está aqui na direção do Big Bang. Então, na realidade, eles falam que olhando na direção do Big Bang eles vão conhecer o passado. Não, o passado é para lá, ó. É o que já aconteceu, que explodiu antes de mim, nessa expansão. Então, na realidade, é uma loucura inexplicável. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? Se aqui tem uma explosão e a coisa está se expandindo até os dias de hoje, o que está para cá, na realidade, quando você olhar para cá, é o passado, porque expandiu antes de mim, portanto foi criado antes de mim. Se eu olhar para cá, é futuro, algo que ainda não foi criado. E se eu olhar no ponto, eu estou olhando para o futuro, para alguma coisa que ainda nem foi criada ainda. E segundo eles, nós estaríamos descobrindo como foi no passado, olhando na direção do Big Bang. Então, na realidade, é uma loucura, uma teoria louca, tá? Que não faz o mínimo sentido, tá? Então é isso, gente. E tudo baseado, quando você vai procurar, tá, esses dados, ele foi baseado na mitologia hindu, unicamente, do deus Shiva e no deus Brahma. Toda essa teoria. Você só vai encontrar a ordem pelo caos. Você nunca viu explosão criar nada. Você só vê explosão destruir. Essa explosão explodiu. Está em expansão, ó. Certo? Ela está em expansão. Gente, é fato. Se essa explosão está aqui, está em expansão, e eu estou aqui, o que está para cá é futuro. Explodiu depois de mim. Entende? E aqui, o que está aqui ainda, nem explodiu ainda. Nem começou. O que foi antes de mim é o que está para cá, o que expandiu antes. Então eles olham na direção do Big Bang dizendo que vão descobrir o passado. Mas na realidade, isso aqui é futuro, porque isso aqui não terminou. Vamos supor que está em expansão e ainda esteja explodindo. Isso aqui nem explodiu ainda. O que sair daqui a partir de agora é futuro. E não passado, como eles dizem, que vão descobrir a origem do universo olhando, né? Então, na realidade, a luz de uma estrela que está a bilhões de anos-luz, a gente vai ver, isso é loucura, tá? Porque em que direção eu vou olhar para descobrir se o universo esse espaço vazio, essa matéria escura, independente se seja plano, uma célula de cavalo ou uma esfera, para que lado eu vou olhar, tá? Para saber se a estrela que tiver lá para cá é passado e para cá é futuro, não aconteceu ainda? Como que eu vou saber para que lado certo eu estar olhando? Só porque segundo a loucura deles, o brilho dela foi emitido há 13 bilhões de anos-luz atrás, isso não significa que era como ela... E se ela tivesse... Para que lado ela se expandiu? É isso que eu quero entender. Isso que não tem explicação, entendeu? Para que lado eu estou olhando para ter a noção... Aqui, ó, se eu estou no universo... Imagina que isso tudo aqui seja o universo, gente, ó. Isso tudo aqui seja o universo. Para que lado eu estou olhando para saber se o brilho dela era passado, era futuro? Onde na mente doentia deles, tá? Em todo esse local aqui, como eu vou saber para que lado? Qual é o lado certo que eu estou olhando para saber se a luz emitida dela era como era, não sei quantos bilhões, mas para que lado? Para que direção? E quem disse que porque uma luz está brilhando... De onde eles tiram esse cálculo? E quem disse que se a luz está brilhando como ela era 12 bilhões, eu estou partindo do pressuposto das que foram criadas antes de mim ou depois? Entendeu o que eu estou falando? Qual o pressuposto de passado, futuro, tempo, espaço nessa situação de Big Bang aqui? Para saber que se uma estrela está brilhando... o brilho dela 13 bilhões de anos atrás, né, supostamente, não sabe se de onde ele tira essas loucuras, mas se é de 13 bilhões de anos atrás, mas ela foi criada antes ou depois de mim? Então é isso que eles não têm a noção, tá? É isso que é a loucura. E tem idiota que acredita nisso aqui, cara. O pior é isso. Nessa loucura. Tem muitos idiotas que acreditam nisso aqui. Isso é loucura, gente. Isso aqui não tem base científica.
Isso, os caras tratam como verdade, sim, não tratam como teoria, não. É só você ver a forma como o Sacani estava tratando o assunto, como verdade, uma teoria, tá? Que não significa nada, que não tem comprovação nenhuma, que não tem como ser experimentada. E não faz sentido algum, não faz nem sentido, tá? Porque vai depender para que lado desse universo você está olhando para saber se realmente o brilho dela faz parte do passado ou do futuro. Porque se ela explodiu antes de mim, eu estou vendo o passado. Nesse movimento aqui, ó. Se na hora da explosão ela está se expandindo, ela se expandiu antes de mim, entendeu? O brilho dela é passado. Agora, se ela está explodindo depois de mim, se ela explodiu depois de mim, eu estou vendo o futuro dela e não o passado. Então, na realidade, eu estou vendo o meu futuro, né, em relação a mim. Então, na realidade, é uma teoria que não faz o mínimo sentido, tá? É loucura, tá? Porque ela só faz sentido num lugar, na mitologia hindu. Aí sim, o deus Shiva, o grande deus da ordem e do caos, que pelo caos criou a ordem. Aí sim, você tem uma explosão, que é o caos, e depois toda essa ordem, né? Então, na mitologia hindu, ela faz todo sentido. Mas você viu o Sacani ali tratando ela como verdade científica. Depois eles dizem assim, não, aquilo ali é teoria, a gente não trata como verdade. Ué, não é isso que você está... Ou então isso que você está fazendo é apenas doutrinação do gado. Então essa é a pergunta, tá? Então toda vez que se é teoria, você fala assim, ó, segundo a teoria, tá? Estaríamos, tá? Entendeu? Então é mais ou menos por aí. E não afirmar que nós estamos vendo realmente passado, ou como o universo era antes ou depois. Entendeu? Então isso não faz o mínimo sentido. Para mim é lixo científico, né? É filosofia. Isso aqui não é. O Big Bang não pode nem ser chamado de teoria, né? Não pode nem ser chamado de teoria porque não faz sentido nenhum. Não tem como ser experimentado de maneira nenhuma. Não pode nem ser uma hipótese, né? Não pode sequer ser considerado uma hipótese. E eles dizem que não tratam como verdade, mas vocês viram no discurso do Sacani que eles tratam como verdade essa loucura assim, tá? Então, na realidade, o universo em expansão, eles dão medidas sem o mínimo critério, né? Porque, segundo eles, o universo foi criado há 15 bilhões de anos. Então, quando ele vê a luz de uma estrela de 13 bilhões de anos-luz de distância, só que não tem o mínimo critério para isso, tá? Não tem a mínima... não pode ser experimentado nem comprovado. E eles utilizam, sim, como verdade científica. Vocês viram aí como o Sacani trata, né? Dizendo absolutamente como verdade. Na realidade, isso aí não pode ser considerado nenhuma hipótese, a menos na mitologia hindu, né? Então, lixo pseudocientífico, tá? Isso aí não é nada, não, como eu disse, nenhuma hipótese. Então, em que posição nós estamos, preciso analisar em que posição nós estamos no cosmos, em relação a essa explosão, para que lado eu estou olhando para saber se aquilo era passado, era futuro. É muito relativo, todas essas questões seriam muito relativas da forma que eles explicam que foi, né? Então sim, na mitologia hindu você tem a ordem pelo caos, você tem as teias universais, o deus Brahma que teceu o universo com as suas teias. Então tudo isso aí sim, o Lamatri foi show, o Lamatri, criador da teoria do Big Bang, foi lá na mitologia hindu e tirou tudo isso, aí é beleza. Mas quando você olha para o campo da forma racional da coisa, tá? Você fica impressionado como tem pessoas que têm a capacidade de acreditar nisso e ainda difundir isso para o gado, né? Então, nada tem o mínimo critério, é tudo na base do achismo, e nisso é baseada essa ciência. Como disse Tesla, teorias, cálculos matemáticos e lixo filosófico. Então, assim eu encerro. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Um abraço.